aquilo que nós sabemos que existia antes do Reino de Portugal é o chamado Condado Portucalense. Exato. É o Condado Portucalense. Aprendemos A terra de Portugal, que é uma cidade que é reconquistada aos muçulmanos no ano 868, e que incluía, portanto, essa cidade, que é o Portucale, o Porto, hoje o Porto, e é uma terra que também incluía Braga, que nós sabemos também incluía Braga, era o Condado Portucalense. Portanto, havia o Condado Portucalense 300 anos antes, quase, antes da independência de exatamente. Portanto, no princípio, vamos ao princípio do século XII, antes da independência de Dom Afonso Henriques, da declaração da independência de Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Portanto, temos o Condado Portucalense, este Condado Portucalense, que, digamos que abrange aquilo que hoje nós diríamos o entre Douro e Minho, o Minho, digamos assim. Não estamos a ser completamente rigorosos, mas só para dar uma ideia. E depois, a sul desse Condado Portucalense, havia o Condado de Coimbra, ficava, não se percebe bem se a sul do Douro ou a sul do Voga, que era uma região recentemente reconquistada aos muçulmanos em 1064, portanto no século XI. E esse condado de Coimbra iria até Tomar, iria até Tomar. Portanto, era um condado cristão. E depois, claro, o resto do país, Lisboa, Santarém, Évora, Algarve, essa coisa toda, estava sob domínio muçulmano, nesta altura, o domínio da Taifa de Badajoz, que era a capital desta unidade política muçulmana que existia. Chamava-se Taifa? Uma Taifa que era os reinos de Taifa, de bandeira, uma bandeira. Okay. Tinha-se levantado ali uma bandeira. Outras taifas era a taifa de Toledo, a taifa de Saragossa, eram as taifas que existiam nessa altura. Estas divisões refletiam situações militares entre cristãos e muçulmanos, mas também antigas divisões diocesanas, por exemplo, os bispados que existiam já no tempo dos romanos e no tempo dos visigodos, e que serviam às vezes, as pessoas ainda tinham memória de onde é que eram as fronteiras dos bispados, e servia de fronteira. Portanto, quando tu falas de Lisboa e de Évora na dependência de Compostela, ainda eram essa os ideia dos porque faziam que vinham ainda dos tempos da Roma cristianizada. Da Roma cristianizada e portanto, antes da ocupação muçulmana. E havia também memória das províncias romanas, em que tinha estado dividido o ocidente da península. As províncias era a Galécia, acima do Douro, de onde vem Galiza, e a Lusitânia, abaixo do Douro, e isto, segundo os autores romanos, refletia populações diferentes. Nós não sabemos quais, mas... esta Galécia romana, os três grandes centros eram Lugo, Astorga e Braga, eram os centros desta Galécia. Sim. E é aqui, de facto, se desenvolve esta língua que veio a dar, ou esta maneira de falar o latim, que vem a dar o português e o galego. Quer dizer, com aquela queda das consoantes, o L e o N, quando estão entre vogais. Quer dizer, portanto, é o fenómeno que caracteriza o português e o galego, e o separa do castelhano e das outras línguas peninsulares. Quer dizer, esta queda... E o que dá a ideia que podem ter sido a mesma língua. Quer dizer, pode ter sido a mesma língua, ou pelo menos é o mesmo fenómeno linguístico. E se esse fenómeno linguístico, eu não quero entrar aí, porque há muitas discussões entre especialistas, se esse fenómeno linguístico tem por origem uma outra língua que estas populações do noroeste peninsular falavam antes do latim, e que, portanto, influenciou a maneira deles falarem latim depois. Portanto, isto dá a ideia que havia ali uma população, antes dos romanos, uma população que falava uma língua qualquer em que havia dificuldade em pronunciar, digamos, enfim, não sabemos, tinham dificuldade em pronunciar o L e o N entre vogais, quer dizer, começaram a deixar cair esse L e o N, não conseguiam pronunciar, não conseguiam dizer mano, podiam dizer mão. Ao contrário dos castelhanos, que dizem perfeitamente, usam o N e o L em tudo. Portanto, este condado portucalense, um bocadinho da história deste condado portucalense, antes de ser condado já era conhecido por Terra Portucalis, terra de Portugal. Portanto, e era um condado que fazia parte, no princípio do século XII, do Reino de Leão e Castela, mas também tinha feito parte do Reino da Galiza, quando o Reino de Leão e Castela tinha sido dividido por um dos reis que tinha morrido e tinha dividido o reino entre os seus filhos, e portanto tinha deixado a Galiza a um filho, Leão a outro, Castela a outro, e neste reino da Galiza tinha incluído o condado portucalense, estava
incluído. Com que estatuto é que o condado portugalense estava incluído no reino da Galiza? Isto também há uma discussão, porque aparentemente o rei da Galiza, nesta altura, há a ideia de que pode-se ter intitulado Rei de Portugal e da Galiza. Eu queria dizer que o condado portugalense já corresponde... Isto é, havia a Galiza e já havia a ideia que abaixo do Minho havia qualquer coisa que era Portugal. Que era a terra portucalensis, quer dizer, uma terra portuguesa, uma terra de Portugal. Portanto, uma coisa diferente da Galiza. Tudo indica que já eram duas entidades diferentes há muito tempo. Parecia haver ali qualquer coisa. Isto é discutível, quer dizer, entretanto, há os historiadores que interpretam as coisas de uma maneira, os historiadores que interpretam as coisas de outra. No fim do século XI e inícios do século XII, o rei Afonso VI de Leão e Castela, que tinha outra vez unificado o reino de Leão e Castela, entregou a Galiza como condado, não como reino, mas como condado, a um cavaleiro francês ou borgonhês, Dom Raimundo, que tinha vindo da Borgonha para a Península Ibérica. Ele deu-lhe a Galiza, o condado da Galiza, e depois deu a um primo desse Dom Raimundo, um outro cavaleiro chamado Dom Henrique, o condado portugalense. Portanto, dá o condado portugalense. E, portanto, Portugal fica assim separado da Galiza. Portanto, há o condado portugalense e depois a Galiza com dois líderes político-militares, o Dom Raimundo e o Dom Henrique, primos, quer dizer, mas autónomos em relação, ou aparentemente, enfim, há também discussão se eles tinham alguma relação de dependência entre eles, mas enfim, mas pelo menos eram distintos. Agora, o mais importante desta divisão é o seguinte, é que este condado portugalense que é entregue ao Dom Henrique inclui também o condado de Coimbra. E, portanto, de repente temos a ideia do condado portugalense que já não é só a terra portugalense, mas também é a terra de Coimbra. Aliás, há documentos em que o conde Dom Henrique diz que governava em Portugal e em Coimbra. Portanto, são duas regiões separadas, mas que agora já estão unidas. Portanto, e nessa altura Portugal, onde é que ficava a fronteira? Não se sabe, no Douro ou Voga. Não, dizer, quando eu digo a fronteira, a fronteira com os árabes, com os muçulmanos. Tomar, e por volta de Tomar, enfim, ou episodicamente tinha Santarém, mas depois tinha-se perdido outra vez Santarém, já tinha estado incluído, mas já tinha sido perdido. Mas o importante aqui é que nós estamos a ver Portugal a separar-se da Galiza e a integrar-se com o Sul, quer dizer, com Coimbra. Isto é um território, não é bem a expandir, não é sequer a expandir, é integrar-se, quer dizer, é começar a fazer parte de outra coisa que está abaixo e não que está acima, que está a sul e não que está a norte, quer dizer, de repente Portugal começa-se a desviar para sul, Portugal e Coimbra. Ia chamar-se Condado Portugalense, podia-se ter chamado Condado de Coimbra, mas Condado Portugalense. Portanto, neste momento nós temos um Condado Portugalense que já inclui um território, o Condado de Coimbra, que não fazia parte da Galiza. Nunca tinha feito parte da Galiza. E agora podemos ver como é que esse condado portugalense se torna independente. Geralmente a história contada da luta entre Dom Afonso Henriques e o seu primo Afonso VII, rei de Leão e de Castela, nas décadas de 1130 e de 1140. Isto é, Dom Afonso Henriques a tentar tornar-se independente do rei Afonso VII de Leão e Castela, mas... portanto, é como se Portugal se tivesse constituído simplesmente separando-se de Leão e Castela, mas antes disso tinha havido uma outra luta, que aliás até já falámos aqui num episódio do Resto da História, que é a luta na década de 1120. Portanto, antes do Dom Afonso Henriques lutar com o primo, tinha lutado com a mãe, com a rainha Dona Teresa. E essa luta entre com a rainha Dona Teresa é uma luta para a separação de Portugal da Galiza.